Ao longo da minha jornada como psicóloga aí nesses últimos anos, já me pararam diversas vezes para me tirar dúvidas sobre psicoterapia, sobre o processo, e eu venho notado que algumas perguntas se repetem bastante. Então, no vídeo de hoje, eu vim falar justamente sobre essas grandes dúvidas, porque pode ser que seja exatamente a sua. Meu nome é Rafaela Parnes, eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental e seja bem-vindo a mais um vídeo. A primeira pergunta, que é a que mais aparece, é: qual é a diferença entre terapia e psicoterapia? Então vamos lá. Terapia é qualquer tratamento que vise a manutenção ou a melhoria da sua saúde. Então pode ser fisioterapia, pode ser qualquer coisa, aromaterapia, tem muitos tipos de terapia, ou seja, qualquer tratamento que você está buscando ou para melhorar ou para fazer manutenção da tua saúde, seja ela física ou mental. Já a psicoterapia, como o próprio sufixo aí entrega, é a terapia feita exclusivamente por um psicólogo, por um profissional da psicologia. Então, se é um psicólogo fazendo terapia, ministrando a terapia, então é uma psicoterapia. Outra dúvida que aparece muito: qual é a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo? O psiquiatra, ele é um médico por formação. Ele fez a faculdade de medicina e aí ele se especializou na área da psiquiatria. Então, ele é apto, por exemplo, a prescrever remédios, a fazer tratamentos medicamentosos. O psicólogo, não. O psicólogo, ele fez a faculdade de psicologia e ele não tem a menor autorização para administrar receitas ou para fazer qualquer tipo de tratamento que seja medicamentoso. Eles se complementam, tá? O psicólogo e o psiquiatra, eles olham para o mesmo processo, que é o processo da saúde mental, cada um com a sua ótica. Então, eles são complementares. E uma coisa que eu colocaria um bônus aí na pergunta é: e a diferença entre o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista? Também é uma dúvida que aparece muito. O psicólogo e o psiquiatra a gente já falou. O psicanalista, ele é o psicólogo que segue a linha da psicanálise. É uma abordagem psicológica. A gente tem vários tipos de abordagem dentro da psicologia, vários caminhos a serem seguidos, várias formas de olhar o processo. A psicanálise é uma dessas formas de olhar. Então, o psicanalista é o psicólogo que segue essa linha. Eu, por exemplo, sigo a linha da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu não sou psicanalista, mas eu sou psicóloga. Uma dúvida que acho que já passou na cabeça de todo mundo que começou a psicoterapia em algum momento ou tá pensando em começar é: quando eu sei que eu preciso de psicoterapia? Qual é o momento ali que, a partir de agora eu sei que eu preciso de psicoterapia? Esse momento, assim, essa linha, essa bandeira, esse sinal, ele não necessariamente vem para todo mundo. Tem muita gente que começa a apresentar sintomas clínicos de alguns transtornos mentais, como ansiedade, depressão, e aí, nesse caso, precisam sim começar uma psicoterapia para manejar esses sintomas, para conseguir viver num modelo de vida mais funcional. Mas, se você ainda não tem nenhum sintoma clínico, não vai vir um tchan aí no seu rosto para te dizer que você precisa de psicoterapia. Isso vem de uma busca, de um manejo interno seu. De você buscar em você como que estão as coisas, se você tá satisfeito, se não tem nada que você poderia melhorar. Todo mundo pode se beneficiar do processo da psicoterapia. E aí vem de você, talvez em diálogos que você tenha com alguns profissionais da área, a percepção de que, poxa, tá no momento sim de eu realmente mergulhar nessa piscina, parar de ficar andando pelas beiradas e mergulhar aí nessa água. Quantas sessões eu preciso para afinal ter sucesso aí no tratamento? Uma pergunta que não tem resposta. Inclusive no código de ética do psicólogo, porque sim, nós temos um código de ética do nosso Conselho Federal que rege toda a nossa conduta profissional, a gente não pode te dizer, porque a gente não sabe verdadeiramente quantas sessões você vai precisar para sanar aí o teu problema, para atingir tua meta terapêutica e receber a alta. Cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo. Ah, Rafa, você não pode falar em ordem de grandeza? 10, 15? Não, não posso. Já tive pacientes que ficaram anos comigo, já tive pacientes que ficaram menos de um ano. Cada processo é um processo e vai depender de como você se engajar e como você e o seu psicólogo vão conduzir o seu processo. Tem algum assunto proibido na terapia?
Será que eu posso falar de sexualidade? Será que eu posso falar da minha vida mais íntima? Será que eu posso falar de religião? Tem assunto tabu dentro do consultório? Não. Você está completamente liberado para você falar o que você quiser falar. É claro que, vamos lembrar, tem uma pessoa do outro lado, tem um profissional do outro lado, um ser humano que você deve respeitar. Tá? O respeito, ele vai para qualquer um, não tô dizendo nem psicólogo. Qualquer pessoa que tá na sua frente, você tem que respeitá-la. Mas em termos de assunto, você pode falar sobre o que você quiser, o momento é seu. O psicólogo pode atender 2 pessoas da mesma família? Isso é um assunto também, essa pergunta parece muito comum, inclusive de já me perguntarem se eu não poderia atender 2 irmãs, a mãe e a filha. Então vamos esclarecer. A gente tem no nosso código de ética uma parte, é o artigo 2, a letra J, que diz que a gente não pode assumir nem construir nenhum tipo de vínculo ou relação com alguém próximo do nosso paciente, porque se essa relação interferir ali na meta terapêutica do meu paciente. Então vamos lá, em palavras mais fáceis. Se eu atendo a mãe, se eu estabelecer contato com a filha, pode ser que o que a filha me traga prejudique o processo da mãe. E, mutuamente pode acontecer. Então, não é o mais recomendado pelo nosso conselho de psicologia. Mas tem psicólogos, sim, que conseguem fazer essa separação absoluta, conseguem fazer 2 processos absolutamente independentes que não se interferem e atendem, sim, pessoas que estão ali no mesmo núcleo, no mesmo ciclo. Mas esse sempre vai ser o crivo, esse sempre é o critério. Um não pode influenciar ou prejudicar o outro. Se essa divisão for clara, legal. Se não, aí o psicólogo também tem que ficar atento para sinalizar esse limite, ou você pode ser que não se sinta à vontade em saber que o seu psicólogo tá ouvindo ali a versão de outra pessoa. Eu mesma, particularmente, não me sinto à vontade para atender 2 pessoas que estão no mesmo ciclo, porque a gente não sabe o que pode vir dali e eu tenho que resguardar, em primeiro lugar, o bem-estar e a privacidade dessas pessoas. Mas vai de cada profissional. Psicólogo pode atender a própria família do psicólogo? Pode atender a própria família, os próprios amigos? Bem, gente, eu acho que a outra resposta também diz muito sobre essa, né? Não, porque existe um tipo de relação diferente ali. Existe um tipo de vínculo, por mais que a gente tente ser próximo do nosso paciente, até fica uma coisa muito parecida com uma amizade, não é de fato uma amizade, é uma relação terapêutica. E o psicólogo, no convívio social dele, ele pode ter estabelecido e possivelmente estabeleceu vínculos de amizade, vínculos ali sociais com amigos e famílias. Então não é benéfico para ninguém que eles voltem ali, que eles tenham essa dualidade. São amigos fora do consultório, amigos pessoais de sentar e jantar, e dentro do consultório serem pacientes e psicólogos. Isso não é legal, isso não é recomendado pelo nosso código de ética. O psicólogo pode falar para outras pessoas o que eu contei para ele na minha sessão? A gente tem também no nosso código de ética, artigo 9, uma cláusula que diz que tudo que é dito para nós, enquanto exercício da nossa profissão, é sigilo. Envolve um sigilo ético, ou seja, não estamos autorizados a falar para ninguém o que você nos contou em consultório. Mas temos algumas exceções, tá? O nosso código de ética nos protege para algumas exceções. Por exemplo, se a informação que você me der colocar em risco a sua saúde ou a vida de outra pessoa. Nesse caso, eu posso romper o sigilo em prol da vida, tá? E também a gente pode levar o que você fala em consultório para outro profissional, para outro psicólogo com mais experiência do que a gente, num contexto que a gente chama de supervisão. Que é quando eu levo o meu caso para um psicólogo mais experiente, para que a gente debata esse caso e construa um plano de ação benéfico para o paciente. Ou seja, sempre a quebra do sigilo é em prol do paciente. Mas, pelo nosso artigo 9, disse no nosso exercício de profissão, sigilo absoluto. Qual é a diferença entre terapêutico e terapia? Terapêutico é qualquer atividade que você faça, que você engaje, que te traga algum tipo de bem-estar. Pode ser que ler para você seja terapêutico. As minhas atividades terapêuticas sempre passam pela leitura, eu adoro acender uma vela, eu gosto de um momento de meditação, eu gosto de ouvir música. São atividades que me trazem prazer,
que me trazem bem-estar, que me ajudam a fazer uma manutenção da minha saúde mental. Então, tudo que te causa esse efeito positivo é terapêutico. Terapia, como a gente falou lá na primeira pergunta, já é um tratamento feito com um profissional da área da saúde. Então, o ideal é sempre que a gente tenha os dois, o momento da terapia e os nossos momentos terapêuticos. E para fechar, uma pergunta que eu vejo que aparece muito é: posso falar de religião e política com o meu psicólogo? Bem, isso também passa por a outra resposta que eu dei, de você ter liberdade de falar sobre o que você quiser dentro do consultório, portanto que você respeite o profissional que está do outro lado. Do ponto de vista do psicólogo, não, ele não pode falar sobre as convicções pessoais dele ali dentro. Ele não pode usar o crivo pessoal dele para olhar para o seu processo. E isso inclui a própria religião e o próprio caminho político que ele segue. Então, o psicólogo, enquanto exercitando sua profissão, não deve influenciar ou falar ou de alguma forma manifestar ali nada que seja voltado para a sua religião ou para a sua visão política. Ele sempre tem que ouvir e acolher o do paciente sem impor a dele. Mas você, enquanto paciente, fica absolutamente à vontade. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido responder as principais perguntas. Se ficou mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu faço um novo vídeo para responder vocês. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, onde diariamente eu também posto conteúdos sobre essa psicologia mais fácil, acessível, descomplicada. E a gente se vê na semana que vem.